para nós. Hoje é Dia dos Pais. E tudo que um pai quer é ver o seu filho crescer e se desenvolver, não é verdade? Todo filho gosta e considera importante que o pai o veja em alguns momentos de crescimento, de evolução, superando os desafios da vida. Quem já não se deparou com uma cena dessa em uma festa, uma apresentação infantil, onde os pequenos eles ficam o tempo todo com os olhos atentos ali na plateia, procurando quem? O pai. Procurando o pai no meio da multidão, procurando o pai para que eles possam se conectar visualmente. Quando isso acontece, os olhos brilham e eles abrem um sorriso. E parece que toda a atenção daquele momento, né? Toda a pressão que está em cima deles vão embora e eles começam a se apresentar. Dá até a impressão que eles não estão fazendo aquilo para a multidão que está presente, mas eles estão fazendo aquilo especificamente para o pai que está na plateia. E olha, algo me diz que é isso mesmo, viu? Isso acontece também no decorrer da vida, na fase adulta, né? Na colação de grau, no dia da faculdade, da formatura. Eles procuram o pai na plateia. E também no dia do casamento, hein? As moças querem o pai presente, os rapazes querem o pai presente. São momentos importantes da vida que nós gostaríamos muito que o pai estivesse ali, nos observando e nos honrando naquele momento. Nós temos prazer em saber que o nosso pai está nos vendo nesses momentos importantes da nossa vida. Deus também tem prazer em participar desses momentos específicos em nossa vida. E Ele expressa a sua satisfação, o seu amor, através de uma linguagem única. Eu quero ler um texto com você hoje, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o 6. Olha só. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que o vê, o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, você aí, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Jesus aqui faz uma distinção entre o que Deus vê e o que as pessoas veem. O nosso Pai celebra aquilo que não é visto pelos homens, ou seja, aquilo que não é evidente, aquilo que não é aparente. No mundo nós vemos pessoas celebrando aquilo que é visível, mas Deus celebra aquilo que está acontecendo em um lugar onde ninguém mais pode ver. Nós vemos no mundo pessoas celebrando as coisas que são visíveis, um carro novo, uma casa nova, sabe, uma promoção no trabalho, mas é raro, ou talvez até muito difícil, de vermos pessoas celebrando coisas que estão acontecendo dentro de você. Difícil alguém te parabenizar, olha, parabéns pela sua alegria, você está muito feliz ultimamente, parabéns pela sua paz, eu vi que você está em paz ultimamente, parabéns aí pelo seu equilíbrio, você é uma pessoa muito sensata, não é? Parabéns pela verdade, você não é uma pessoa que fala mentiras. É difícil alguém celebrar o outro por aquilo que não é visível e aparente. As pessoas não celebram aquilo que não é palpável ou visível. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês revela que há no nosso coração uma tentação de sermos vistos pelas pessoas. Mas essa tentação,
ela é muito perigosa porque ela pode fazer com que o nosso Pai tire os olhos de nós. Que a gente pare de perceber o Pai no meio da multidão e comece a dar atenção à plateia em geral. E aí o nosso coração ele é tomado por um desejo de agradar as pessoas. Quando na verdade, assim como numa apresentação infantil, o que nós queremos fazer na apresentação da vida é agradar o nosso Pai que está na plateia. Ele nos vê, Ele nos reconhece, Ele nos promove. É o olhar e o aplauso dele que nós estamos buscando. Não é o aplauso das outras pessoas. Sabe, a sensação de invisibilidade é uma das piores que existem. As pessoas querem serem vistas, notadas, sabe? Queremos ser reconhecidos. E quando isso não acontece, a gente não se sente amado. A gente se sente desvalorizado. Isso pode nos levar a uma compulsão de querer agradar a todos, de querer agradar pessoas que não estão ali para nos honrar e nos promover. Isso pode deformar o nosso caráter, quando nós começamos a buscar a aprovação das pessoas ao invés da aprovação de Deus. Porque na mesma velocidade que as pessoas validam o nosso comportamento e aplaudem aquilo que estamos fazendo, na mesma velocidade elas também criticam, desaprovam e desonram aquilo que nós estamos construindo. Sabe, isso é um padrão mundano, mas nós somos cidadãos do céu. Nós não nos comportamos dessa forma, nós não buscamos a aprovação das pessoas, nós estamos buscando o nosso Pai no meio da plateia. E nós somos cidadãos do céu, onde o nosso Pai nos vê em secreto e nos recompensa de acordo com aquilo que Ele está vendo. Deus está vendo o seu coração. Além das suas ações, Ele está enxergando a sua intenção. Isso vale muito para Ele. No mundo, nós correlacionamos visibilidade com importância. Quanto mais visível, mais importante. Celebramos dons no lugar de caráter. Celebramos performance no lugar de conteúdo. E muitas das vezes nós aplaudimos aquilo que é belo, visivelmente falando. E deixamos passar aquilo que realmente é importante, o conteúdo das pessoas. Precisamos aprender a viver com a plateia do Pai. Afinal, Ele é o único na plateia que é importante para nós. É a aprovação dEle que nós estamos buscando. No Pai, há contentamento, plenitude, satisfação de verdade. A aprovação do Pai é o que você precisa para que você se sinta amado por Ele. Por isso, o título da mensagem de hoje é Parabéns, estou te vendo. A linguagem do Pai é a obediência. Hoje nós vamos aprender como ser notado pelo Pai nesta apresentação chamada vida. E você que está nos assistindo online, você pode interagir aí no chat. Esse é o momento de você fazer as suas anotações também. Você que está aqui presencialmente, você que está online, fazer as suas anotações e interagir conosco aí no chat. E você que está aqui presencialmente, você pode anotar agora o primeiro ponto dessa mensagem. Nós vamos construir um caminho para enxergar o Pai no meio da multidão, assim como fazem essas crianças aí nas apresentações da escola. Você vai aprender a enxergar o Pai nas situações da sua vida. E o primeiro ponto que você precisa aprender sobre isso, para poder honrá-lo em obediência, é: Ele te vê. O Pai está te vendo, ainda que você não o enxergou ainda no meio da plateia. Ele está te vendo o tempo todo. Como é que você se sente quando eu digo isso para você? Ó, Deus está te vendo. Ai, pastor, Deus está me vendo. Ai, que bom Ele está me vendo. Qual é a sua reação? Você se sente envergonhado por saber que Deus está te vendo? Você se sente acusado de alguma forma? Você se sente vigiado por Deus? Ou você sente segurança e amor quando eu te digo, ó, Deus está te vendo, viu? Provérbios capítulo 15, no versículo 3, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Tem gente agora pensando assim, uau, que bom, né? Eu pensei que eu estava só. Que bom que Deus está me vendo. E tem gente desesperado. Ai, meu Deus, Deus estava me vendo.
ontem, antes de ontem, semana passada. Ele viu tudo que eu fiz. Sabe, bons e maus estão debaixo do olhar de Deus, né? O seu comportamento vai definir em que caminho que você está seguindo. Se é um caminho de obediência ou se é um caminho de transgressão. Perceba, é o mesmo Pai sobre percepções diferentes das pessoas. Quem é o Pai para você? Ele está te vendo. Isso te assusta ou te conforta? Ele te viu quando te rejeitaram, ele te viu quando te traíram, ele te viu quando maltrataram você, ele te viu quando você passou por aquela dificuldade na vida, aquela enfermidade, ele estava te vendo, mas a pergunta é, ele te viu, mas você o viu? Você consegue enxergar a Deus no meio da adversidade, no meio da dificuldade, você consegue enxergar o Pai? Você consegue ver que Ele está te olhando com um olhar de amor, mesmo no meio da tempestade? Ele te viu durante todas essas situações da sua vida. Os filhos de Deus, os obedientes, eles nunca perdem, eles sempre ganham ou eles aprendem com as experiências da vida. Sabe, toda experiência boa ou ruim traz com ela um aprendizado ou uma vitória para os filhos obedientes. Não se preocupe se não te valorizaram durante a sua conquista. Não se preocupem se não te deram créditos quando você teve um melhor desempenho naquilo que você queria fazer. Não se preocupe se não te aplaudiram na sua chegada, no seu triunfo. Você não precisa da aprovação, você não precisa de um troféu. A única coisa que você precisa é entender e enxergar o Pai na plateia. Quando você o reconhecer, essa honra vai valer a pena para você. É o olhar do Pai que você está buscando. Para que você se sinta pleno e amado, você precisa encontrar o Pai na plateia. Deus diz hoje para você, eu estou te vendo. Não é para te acusar, não é para te amedrontar, mas é para dizer que Ele se faz presente na sua angústia, na sua aflição, na sua adversidade. Ele está aí, Ele está te promovendo agora e está dizendo assim, filho, eu quero curar a sua dor, para você nunca mais passar por situações assim. Quando você estiver seguro no meu amor, a sua vida será transformada para sempre. Eu quero ler um texto com você. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem. Se você está anotando, esse é o momento de marcar. Segundo ponto, busque a recompensa. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Preste atenção. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem você está servindo? A Cristo o Senhor. De quem vem a recompensa? De Cristo. Por quê que você ainda está aí buscando a aprovação das pessoas? Por que você está buscando o aplauso de alguém que não é capaz de te promover em nenhum momento da sua vida? Por que você está buscando um reconhecimento de pessoas que não estão com você nessa jornada para te promover, elas só estão para te segurar? Por que você está buscando a aprovação dessas pessoas? Quem vai te dar a recompensa é Deus, é a Cristo que nós servimos. A opinião das pessoas não pode ter mais peso do que o que Deus diz a seu respeito. Você é quem Deus diz que você é. Você faz aquilo que Deus te diz para fazer. Por que você está guiado pelas opiniões? Por que você ouve vozes ao invés de ouvir a voz de Deus? Por que você é guiado por emoções e sentimentos quando as pessoas dizem coisas a seu respeito, sendo que aquele que te aprova é o Pai que está te vendo? É Ele quem te dará a recompensa e o reconhecimento que você tem buscado. O Pai viu quando você pecou. Ele sabe dos seus erros, das suas transgressões. E você já sabe disso também. Satanás fez questão de te contar em primeira mão. É isso que ele faz, ele acusa. Sabe, mas mesmo Deus vendo aquilo que você fez, Ele continua na plateia, esperando a sua melhor performance, a sua apresentação. Ele não vai embora,
Ele não abaixa a cabeça decepcionado e vai embora quando você errou a sua apresentação. Sabe, as crianças, elas nos ensinam tanto. E a gente vê nas apresentações da escola, não é? Que eles não são exímios dançarinos. Eles têm todo um jeitinho de se apresentar. Eles não são os melhores atores do teatro. Elas não são as melhores bailarinas do espetáculo. Mas ainda assim o pai não vai embora. Sabe o que eu quero te dizer hoje? O pai está vendo o que você está fazendo e o seu esforço. Ele sabe que você escorrega. Ele sabe que você cai às vezes. Ele sabe que você é meio desengonçado, desengonçada nas suas orações, na sua performance, mas ainda assim, ele não vai embora. Ele está esperando você terminar para poder te promover, para poder dizer para você, filho, eu te amo. Eu estou aqui por quem você é, não por aquilo que você está fazendo. É isso que o pai está dizendo para você. Agora, o pai também te viu quando você fez o devocional pela manhã. Ele te viu quando você estava se arrumando para vir a essa reunião. E ele te viu quando você tomou uma decisão importante na vida, que foi a de se batizar nas águas e dizer para todo mundo que você agora decidiu seguir a Jesus. Ele também te viu o dia que você ergueu a primeira vez a sua mão aqui e disse assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero mais viver a minha velha vida. Ele está te vendo em todo o tempo. E isso é para que você saiba que Ele te ama. Parabéns. O Pai está te vendo. Está vendo você se esforçando para se tornar cada dia mais parecido com Ele. Pare de olhar o que você não está fazendo, as coisas que você tem deixado para trás e comece a olhar aquilo que você está fazendo e evoluindo todo dia. Sabe, celebre os seus 5 minutos de oração. Celebre o versículo que você conseguiu ler nesse dia. Celebre a pessoa que você conseguiu estender a mão essa semana. Celebre quando você consegue convidar alguém para estar aqui em uma das reuniões. Celebre o que você consegue fazer. Não fique olhando as suas falhas, porque o Pai não vai embora porque você falhou. Ele continua na plateia, esperando você se apresentar da melhor maneira, a melhor apresentação de todos os tempos. O mundo vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ele celebra vitórias interiores. Por isso, não busque a aprovação das pessoas. Enquanto você se apresenta no show da vida, continue com o seu olhar atento na plateia, porque em determinado momento você encontrará o Pai. E Ele vai te ver. E você vai se conectar a Ele. E você vai viver os melhores dias da sua vida. A nossa recompensa está em Deus. Ele nos vê o tempo todo. O amor dele está sendo derramado sobre as nossas vidas. Mas a única forma de retribuir esse amor é através da obediência. Deus não espera a perfeição, mas Ele quer que você se esforce para obedecê-lo. Ele quer o seu melhor. Ele não quer que você seja displicente na obediência, porque Ele sabe que se você obedecer, você vai viver o melhor dessa terra. Isso nos leva para o terceiro ponto dessa mensagem. Obedeça. Mas obedeça. Se Deus falou, faça imediatamente. Não questione, apenas obedeça a Deus. Não há como amar a Deus ou dizer que o ama sem obedecê-lo. Toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus se resume em obedecê-lo. Isso é expressar amor por Ele, fazer o que Ele te ordena. Olha só o que Jesus disse em João 8, 28 e 29. Preste atenção. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Exatamente o que o Pai ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha só essa chave. A chave para ter a companhia constante de Deus é sempre fazer o que lhe agrada. A chave para ter Deus por perto, Deus dentro, é estar sempre obedecendo aquilo que Ele ordena.
A chave para alcançar a presença de Deus é a obediência. Obedecer a Deus nos faz desfrutar da sua companhia. Não é sobre uma lei instituída por um rei autoritário. É o relacionamento de um pai com um filho. É uma conversa franca entre pai e filho, dizendo: filho, este é o caminho que eu instituí para você. Siga nessa linha. Obedeça aos meus mandamentos. Faça o que eu estou falando e ordenando com excelência. Cumpra nos mínimos detalhes, porque dessa forma você vai ser protegido. Você estará sob os meus cuidados, porque toda a minha lei é protetiva. Muitos pensam nos mandamentos de Deus como uma regra punitiva, não é? Se eu não obedecer, Deus me pune. Se eu não fizer, Deus me acerta. Se eu não fazer do jeito que Ele está falando, Ele me bate. Mas na verdade a lei de Deus é uma lei protetiva. Inclusive, toda a lei, qualquer que seja, ela é baseada na proteção. Eu quero que você imagine agora você dirigindo numa autoestrada aí. Você está lá na pista, e aí você tem uma curva e um radar, um pouquinho antes da curva geralmente. E esse radar é 80 por hora. Você está vindo a 100, 120. O que você faz? Você acelera? Vocês estão de brincadeira. Está lá o radar lá. Vou tentar de novo, hein? Ó, você está lá, dirigindo, é 80, você está a 120. Você faz o quê? Freia, diminui. Por quê? Porque você não quer ser multado. É aí que eu queria chegar. O princípio da lei é proteção. Sabe por que você freia, ou pelo menos por que você deveria frear? Porque você não quer morrer. Porque ali, houve um estudo do tráfego ali, falando que a velocidade mais segura para você fazer essa curva é 80, não é 120. Então você não deve temer a multa, você deve temer a vida. Quando você entende para que a lei foi criada, você obedece. Mas enquanto você acreditar que a lei de Deus foi criada para te multar, para você pagar pecados, você não vai entender o amor de Deus pela sua vida. A base da lei é proteção, não é punição. Entende? A lei de Deus toda, ela foi feita para te proteger e te amar, é para que você não se fira, para que você não se machuque, para que você não morra espiritualmente. Não é para te punir. Deus te ama tanto que toda a lei dele foi feita para te proteger. Olha o que está escrito em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O papo todo é sobre amor. Não é sobre obedecer cegamente. É sobre desenvolver um relacionamento com o Pai, a ponto de compreender a base da lei, que é o amor, e dizer assim: Pai, eu aceito te obedecer, porque eu sei que o teu caminho é um caminho de amor para mim. É um caminho de proteção para a minha vida, de cuidado comigo. Eu entendo que o Senhor me ama de forma incondicional, por isso eu te obedeço. Eu só vejo amor nesse versículo. Quem obedece os mandamentos me ama, o Pai o amará, e nós nos revelaremos a Ele. Olha só, é uma relação de amor. Pessoas dizem assim: eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito, né, pastor? Do meu jeito, da minha forma, do meu jeitinho. Deus me entende, não é? Se Ele entende, não sei. Mas eu sei que o caminho para dizer um eu te amo sincero para Deus é a obediência. Deus tem princípios, valores, critérios e uma lei a ser cumprida. Se você não obedecer, você não vai dizer para Ele o quanto você o ama. Essa é a verdade. Talvez você pense assim: mas eu tenho o meu jeito de servir a Jesus. Talvez você está construindo dentro do seu coração um ídolo para você mesmo. O seu jeito cria um Deus para você. E você adora esse Deus, e não é o Deus da palavra. Não é o Deus da Bíblia. Porque esse Deus tem princípios, valores, que são inegociáveis. Fazem parte da sua natureza. Esse é o Deus a quem nós servimos. Sabe,
o bom filho, ele tem prazer em obedecer ao pai, não é? Filhos que são obedientes, eles obedecem com alegria no rosto. Talvez aqueles que não são tão obedientes, eles só obedecem para ganhar um presente. Mas aqueles que entendem o amor do pai por eles, eles estão dispostos a obedecer voluntariamente, naturalmente, sem pesar, sem lamentações, sem reclamações, mas com alegria no coração. Olha só o que a Bíblia diz sobre Jesus, o nosso maior exemplo de obediência. Hebreus 5, do 8 ao 9, diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele aprendeu a obedecer. E você? Está disposto a aprender também? Obediência é a principal linguagem do amor de Deus. É por ela que nós nos aproximamos dele e desfrutamos de toda a sua abundância. Olha o que diz em Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha essa chave desse versículo. A obediência é o caminho para que as coisas comecem a ir bem para sempre. Não é uma temporada, não é por um momento, não é um estágio da sua vida que Deus está prometendo que as coisas vão bem. Se você obedecer aquilo que Deus te ordena, as coisas vão para sempre ir bem com você. Para sempre. Nunca mais você vai passar perrengue, nunca mais você vai ficar lutando e morrer na praia. Se você declarar o seu amor a Deus através da obediência, Ele vai te dar o melhor dessa terra. Portanto, você precisa dizer: Deus, eu te amo. Se Ele falou, faça. Se Ele disse, obedeça. Se Ele pediu para você fazer alguma coisa, faça imediatamente. Sabe, essa promessa não é só para você. Essa promessa é para você e para toda a sua descendência. Obediência é um estilo de vida, onde as pessoas começam a te imitar. Se você for obediente à palavra, você começa a refletir a glória de Deus por onde você vai, as pessoas começam a fazer também. Se você é pai, hoje é dia dos pais, o sacerdote do lar, a referência da casa, se você começar a orar todos os dias e as pessoas começarem a ver você de joelhos, orando, estudando a palavra, inevitavelmente, seus filhos começam a fazer também. É um hábito que está sendo criado através da obediência. A sua esposa também vai querer fazer também com você, vai orar com você todos os dias. Estudar a palavra. É um hábito sendo criado, uma cultura sendo implantada dentro da sua casa. Deuteronômio 5, 29, a parte B, diz assim, ó: assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Sabe aquele papo de maldição hereditária? É uma desobediência hereditária. Pessoas que transgridem, modelam nas próximas gerações uma cultura de transgressão, de erro, de pecado, e isso se torna uma maldição. Mas olha só o que Deus está prometendo. A obediência também é um negócio que vai pegar para as próximas gerações. Se você for obediente, se você obedecer os mandamentos de Deus, isso vai ser uma cultura implantada na sua família, a ponto de todos se espelharem em você. E isso vai trazer para os seus netos, seus bisnetos, uma bênção hereditária para a sua família. É isso que Deus está prometendo através da obediência. Uma cultura implantada na família. Um hábito a ser seguido, a ser modelado. As pessoas vão olhar para você e vão querer fazer o que você está fazendo, porque você ama a Deus acima de todas as coisas. E a linguagem do amor que você está usando é obediência. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 13. E eu quero dar uma tarefa e uma lição de casa para você. Eu quero que você anote. Vamos ler o capítulo inteiro de Deuteronômio 28. Porque toda essa mensagem está pautada no que Deuteronômio 28 vai dizer sobre o que é obedecer a Deus e as suas consequências. E o que é
desobedecer a Deus e também as suas consequências. Vamos ler agora as bênçãos prometidas para aqueles que obedecem. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 13 diz assim, olha só, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nessa terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês. O Senhor, preste atenção, abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Essa é a promessa de Deus para você. O caminho para alcançar é a obediência. Sabe essa bênção que você está buscando há tanto tempo? Pela força do seu braço, do seu jeito, servindo ao seu Deus, não tem dado certo. O único caminho para alcançar é através da obediência ao nosso Deus. Mas não é uma relação direta entre bênção e obediência. No meio do caminho entre a bênção e a obediência, você precisa encontrar o Pai na plateia. Porque é o amor dele que vai te trazer alegria e contentamento em receber essa bênção. Não é uma negociação com o Pai. Pai, eu te obedeço e você me entrega um presente. Não é sobre isso. Não é sobre um filho mimado que está seguindo as regras até ganhar o grande presente. Mas é sobre um filho obediente que enxerga no amor do Pai o grande presente e desfruta de tudo que ele tem para oferecer. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Não é sobre bênção, é sobre amor, é sobre a linguagem dele com você hoje. Ele te diz, filho, eu te amo. Eu preciso que você me obedeça para que você nunca mais se machuque como você tem se machucado. Não é uma troca, mas quando você declara o seu amor através da obediência, as bênçãos inevitavelmente te alcançam. É isso que Deuteronômio 28 está dizendo. Sabe, você se torna um alvo do favor de Deus e o Pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Cada vez mais ele te recompensa. Ah, pastor, então Deus tem filhos prediletos? Tem uns aí que são queridinhos de Deus, é isso? Claro que não. Mas Deus tem filhos íntimos. Sabe? Aqueles que o veem na plateia, que sorriem para ele e que declaram o seu amor. E dizem, pai, eu te amo, que bom que você veio, papai. Porque é esses filhos que estão debaixo da sua autoridade, que estão andando em obediência, é esses filhos que estão desfrutando de toda a abundância do seu reino. Sabe por que você está distante do Pai? Sabe por que você não consegue enxergá-lo na plateia? Porque você está valorizando mais o aplauso dos outros do que o seu Pai. Você está mais interessado naquilo que Ele pode te oferecer do que aquilo que Ele é. Hoje,
Deus está te chamando para amá-lo profundamente. A linguagem que ele está usando é: filho, me obedeça. Se Deus disser algo a você, e ele vai te dizer, e ele sempre diz, obedeça imediatamente. Faça aquilo que ele te chamou para fazer. Não importa o que dizem, não importam as vozes que estão à sua volta, você precisa ouvir a voz de Deus, se submeter a ele e obedecê-lo. Essa é a única forma de retribuir a todo o amor que ele tem pela sua vida. A pergunta hoje é: por que você quer se aproximar do seu pai? Porque você o ama? Quais são as suas reais intenções? E eu tenho algo para te dizer: apesar das suas intenções, Deus ainda espera que você renda o seu coração a ele. Apesar de você querer mais aquilo que ele pode te dar do que aquilo que ele é, ele ainda assim está na plateia esperando a sua melhor apresentação de todos os tempos. O Pai ama você. E ele quer que você desfrute de toda a abundância do reino dele, mas sem ser interesseiro em seu coração. Que seja algo genuíno, um amor de pai para filho. A linguagem do amor hoje é: filho, eu te amo, me obedeça. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez e você nunca imaginou que isso aconteceria dessa forma. Talvez você pense assim: pastor, mas eu vim aqui para resolver um problema. Eu tenho uma coisa pontual que me incomoda na minha vida. E o Pai está aqui disposto a te abençoar, a entregar a solução, a tirar a sua dor, a fazer aquilo que Ele faz de melhor. Mas que você possa encontrá-lo na plateia. E que você possa se conectar com Ele como nunca. Como é que eu faço isso, pastor? Eu quero viver essas bênçãos todos os dias da minha vida. O que eu faço? Você só precisa entregar a sua vida a Jesus. Como nós fazemos isso aqui na nossa casa? De um jeito muito tranquilo e sem constranger ninguém. Eu quero pedir para que todos fechem os olhos agora, todos sem exceção.